Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar de um tema realmente delicado, sobre o qual eu já falei algumas poucas vezes. Converso sobre isso com os meus alunos em sala de aula diretamente, que é uma questão que envolve não meramente um ramo da filosofia, o ramo da estética, não é? Mas também envolve a ideia de guerra militar. Eu quero falar para vocês de um acontecimento agora recente, e esse acontecimento envolve a vulgaridade desta família presidencial de Jair Bolsonaro, que assumiu o Brasil, e atrelar esta vulgaridade, que a mim, para além de ser um ato proposital, tem uma finalidade específica, que é a de produzir uma guerra híbrida. Então, o nosso conselheiro vou abordar esse tema em 4 partes. Eu finalizo explicando o que eu acho teoricamente sobre essa questão que envolve, repito, filosofia da história, guerra híbrida militar e história da arte, não é? A ideia de estética dentro da filosofia. Bem, no seu Instagram, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, publicou fotos de lingeries, calcinhas e cintas modeladoras sex appeal, que ela ganhou de uma empresa. Não vou me ater aqui já à ilegalidade deste ato. Vou entrar numa outra questão. Qual o sentido da primeira-dama, portanto não é uma mulher qualquer que tem um Instagram, é uma mídia oficial da primeira-dama da República. Qual o sentido dessa mulher publicar peças íntimas com sentido e apelo sexual mesmo? Claro. Dizer que o marido sexagenário é potente? Ou afirmar-se como uma mulher de quinta categoria, ocupando o Palácio da República? É comum que autoridades recebam presentes, embora ela não seja uma autoridade, mas ela é mulher de um. No entanto, já é menos exato que presentes desse teor, portanto de cunho sexual, sejam motivos de exposição pública e que a referida presenteada veja alguma virtude nessa exposição. Se ela quer ajudar a indústria de tecelagem, tem outros meios e outros modos de o fazer. Se ela quer transformar o Planalto numa pornochanchada da Atlântida, ela tem conseguido com êxito pleno, com essa atitude e com outras que ela vem tendo. Para completar a questão, o próprio marido, numa live dele, indicou as pessoas para irem na página da mulher, da primeira-dama, curtir os presentes. Bem, diante disso, o que virá a seguir deste casal presidencial? Cuecas e cirolas para sexagenário? Ou vibrador para impulsionar a venda de sex shop? Olha, não tem graça nenhuma nisso, viu? Tampouco essa publicidade pode ser tratada como uma bagatela insignificante. A vulgaridade desta família presidencial é um marketing estratégico para destruir o tecido sociocultural do Brasil. Outro dia, Priscila Garcia explicou muito bem a relação que existe entre o belo e a feiura. Aqui eu quero trazer um segundo dado. Para quem está dizendo que esse dado não é verdadeiro, porque não consta mais do Instagram da referida primeira-dama, as pessoas têm um desconhecimento completo de como funcionam as diferentes mídias sociais. A primeira mulher fez esta publicação no Stories da mídia social do Instagram. E este modelo de mídia faz com que esta publicação fique disponível somente durante 24 horas. Depois ela é apagada automaticamente. Ora, nesse meio tempo, a mídia capturou esta informação relevantíssima
não é? Só pode ser, da sexualidade do primeiro casal e publicou, por óbvio, que a mídia vive de venda e de escândalos, evidentemente. Haja vista que a revista Caras, com todas as bandalhas e as pornografias e as imoralidades, vende igual água. Então tem público? É óbvio que tem. A mídia está fazendo o papel dela. Agora, qual é o papel deste casal que está na presidência da República? Então, o mero fato dessa senhora ter feito esse tipo de divulgação, que seria pagada em pouco tempo, mostra uma atitude nem um pouco ingênua dela, não é? Ou ela pode ser tida, essa atitude pode ser tida como uma atitude de uma mulher ignorante em relação à mídia social, ignora os funcionamentos. Se for assim, aonde está a assessoria da área de comunicação da primeira mulher? Sim, porque ela tem uma assessoria. Não é? Porque não é possível que coisas desse gênero, que envolvem a presidência da República, sejam colocadas. Vamos imaginar Jacqueline Kennedy expondo calcinhas e sutiãs, não é? Ou mesmo a mulher do Fernando Henrique Cardoso. Nem a mulher do Lula ousou fazer tal coisa. A Marisa Letícia, o Lula, aquele que eles tanto divulgam, o Lula em si era um debochado, um patife, um homem absolutamente desregrado, inconveniente, imoral. Mas a mulher dele não. E mesmo assim, não é? O Brasil parece que entrou numa dissonância cognitiva. Terceiro ponto em relação a isso. As pessoas estão tendo o disparate de dizer que ela tem o direito de, como na condição de primeira-dama, de divulgar roupas íntimas. Não, não tem não. O brasileiro perdeu completamente o prumo e o sentido de instituições do Estado. As roupas íntimas de Michele Bolsonaro não são roupas íntimas apenas de uma mulher qualquer. Ela é a primeira-dama. Quanto a isso, a jurista constitucionalista, a doutora Fabiana Haslan, explicou perfeitamente. Não se trata de roupas íntimas apenas. São posts oficiais da primeira-dama da República. Portanto, tem um significado litúrgico do lugar que ela ocupa. Nós estamos falando da liturgia do cargo. O fato deste povo que elegeu Jair Bolsonaro, que se diz conservador, o povo e o presidente, conservador e cristão, não alcançar determinados valores éticos e institucionais mínimos, nem terem assimilado esses valores, obriga a nós e a todo mundo que não elegeu este homem, e este número é muito maior, 90 milhões de pessoas não elegeram este homem. E ele foi eleito na esteira do antipetismo. Então, essa situação toda põe em xeque as instituições do país e obriga o país inteiro a chafurdar na lama do ridículo, do patético, do grosseiro, do truculento, do incompetente e do triste destino da nação brasileira. O resumo dessa ópera bufa, desses relativistas morais da direita, que fazem questão de não entender o mínimo do funcionamento de um Estado, é que está levando gradativamente o Brasil ao buraco. Em nenhum lugar do mundo, a mulher de um presidente, mesmo na Inglaterra, que tem tabloides especializados em escândalos, você não vê a família real, que vive envolta em escândalo, ela, a família real, publicar por ela mesma na mídia social uma coisa desse teor. Uma coisa é o tabloide ir capturar, invadir onde o sujeito está lá, na intimidade dele.
Outra coisa é o sujeito de própria mão publicar um negócio desse. Bom, se nós não temos mais que respeitar nenhuma liturgia de nenhum cargo, não é? Resta entender se o pai não tem obrigação de ser pai, se o professor não tem obrigação de se comportar como professor, não é? Se o padre não tem obrigação de se comportar como padre, se o presidente não tem obrigação de se comportar como presidente, se o dentista não tem obrigação de se comportar como dentista, né? Se o gari não tem obrigação de se comportar como gari. Então, se ninguém tem mais obrigação, que é relativa à função que a pessoa ocupa, ora, portanto, então deixa logo o apocalipse chegar, não é? Porque o Brasil não tem mais freio, não tem mais regra, não tem medida. Acontece, senhores, que todo cargo, seja ele político ou não, e sobretudo quando ele é político, ele tem uma liturgia inerente a ele. Isso faz parte do funcionamento de qualquer sistema político saudável e minimamente sério. No Brasil, parece que uma grande parte da população acostumou-se, né, a que os políticos podem fazer tudo, inclusive expor a nação, né, e exigir que a nação se acostume com este tipo de canalice, de cafajestagem, de falta de compostura, de falta de decoro. Acontece que tem gente que não está disposta a chafurdar na lama que esta direita é, que entrou e que cultua. Muito bem, agora eu vou explicar sobre a minha perspectiva de estudo o que está por trás disto. Nós temos uma estratégia de enfeiar o belo. Essa estratégia está vindo desde que o Lula foi eleito presidente, de uma forma sistemática. Então, veio com Lula, veio com a Dilma, acentuou-se estratosfericamente com a família presidencial. Então, existe uma estratégia de enfeiar o belo. Aqui eu entro dentro do terreno da filosofia. Os gregos entendiam muito bem uma articulação que existe entre o bem, o bom e o belo, e a consciência humana e a repercussão dessas coisas dentro da sociedade. Esse tema é um tema filosófico muito sério. Ele não é somente um tema que está ligado à história da arte. Ele é um tema que está ligado à estruturação da consciência. Quando essa direita falsa acusa a esquerda, né, de ir implantando devagar conceitos, linguagens, terminologias, comportamentos, né, que no frigir dos ovos vão desestruturar a consciência. Quando você fala em moral, o indivíduo não tem como ter moral se ele não tem consciência, autoconsciência. O indivíduo você não tem como falar em ética se o indivíduo não tem consciência, autoconsciência. Tá certo? Então, todos os conceitos, todas as acusações que nós fazemos à esquerda, né, e ela faz mesmo, a direita está fazendo exatamente igual, com um detalhe, a meu ver, agravante, dizendo que não faz. Não é? Faz. E pior, porque assume-se como uma bela e uma grande dama. Então, o que está por trás das lingeries das Bolsonaros? Que a nora também, do referido sujeito presidencial, publicou, na ocasião do seu casamento, há poucos meses atrás, fotos em que ela aparecia vestida de noiva, de sutiã e calcinha. Desde quando uma noiva real se fotografa de sutiã e calcinha? Quer dizer, essas coisas todas não podem ser tidas como normais. Porque não são pessoas normais. São pessoas que estão ligadas a uma função, a um cargo. Então, o que está por trás das lingeries, do pão com leite moça, dos palavrões, da violência e das mentiras diárias desses bolsonaros? Desde que o mítico presidente fabricado assumiu, presidente fabricado por uma junta militar maçônica,
desde que esse homem assumiu o governo, nunca se viu nesse país um desfile de vulgaridades, feiuras, agressão e torpitudes nesta escala e volume. É todo dia. Todo dia. Então, a campanha e o governo deste tipo, eu venho falando isso há muito tempo, foram conduzidas e são conduzidas na base da guerra híbrida, que é uma operação militar. E é preciso entender o que é guerra híbrida. O que essa gente está fazendo, então, quando você tem violência em escala exponencial, vulgaridade, torpitude, né, xingamento, insulto, pão com leite moça, lingerie, palavrão, mentira. Quando você soma esse somatório de destemperos, significa o quê? O que essa gente vem fazendo e o projeto militar vem fazendo e o projeto maçônico vem fazendo desde a eleição do Lula é o projeto de enfeiar o belo. Eu vou explicar o que é isso. Vocês já ouviram o Mourão falar várias vezes em aproximação sucessiva. Isso é uma terminologia da balística, não é? Tá aqui o canhão, tá aqui o alvo que você pretende atingir. O canhão solta um tiro, o tiro não vai diretamente no alvo, o tiro vem aqui. Aí ele solta outro tiro, o tiro aproxima, vem aqui. Aí ele solta outro tiro, o tiro aproxima, vem aqui. E ele vai atirando sucessivamente até ele chegar ao alvo. O que, portanto, é a aproximação sucessiva? Quando você pega um corrupto, a mídia noticia. Você pega outro corrupto, a mídia noticia. Você pega outro corrupto, a mídia noticia. Você pega outro corrupto, a mídia noticia. E cada vez que você pega um corrupto, o grau de corrupção vai aumentando. Isso chama-se aproximação sucessiva. Então, se no primeiro corrupto você ficou escandalizado, se no primeiro ato de pornografia você fica escandalizado, no segundo você já não escandaliza tanto. No terceiro você já não escandaliza tanto. São os tiros, tá? Da aproximação sucessiva. Até que chega um momento que o Brasil inteiro pode roubar e a população estará literalmente inerte. Inerte. Ela não vai fazer nada. Tanto o senhor Mourão quanto o senhor Bolsonaro gostam de falar de aproximação sucessiva. Esses generais todos, o Heleno. A aproximação sucessiva é uma teoria da balística, que só pode ser aplicado em guerra militar. Como é que você pensa em criar uma aproximação sucessiva para tratar com civis? Você vai dar tiros nos civis? Não, não, não. É um tiro simbólico, psicológico. Então a aproximação sucessiva consiste numa operação psicológica de espectro total, cujo resultado final vai ser impor na cabeça dos brasileiros, de qualquer pessoa, uma ideia com a qual ela não concorda a princípio. Mas a partir dos sucessivos tiros, ela vai passar não só a aceitar a ideia, bem como a defender essa ideia. Sabe quem faz aproximação sucessiva full time dentro das mídias sociais? O guru da direita, Olavo de Carvalho, que revelou publicamente, bem como a direita dele, os planos de tomada de poder. A partir do momento, portanto, que existem essas revelações, é preciso parar de botar panos quentes e enxergar a coisa como ela realmente é. Bem, então, o que está acontecendo no Brasil, com este grau de violência, de corrupção, de feiura, de bandidagem, de vulgaridade, o grau, o volume, nós estamos falando de volume, tá? É quantidade mesmo, é numérico. Portanto, se existe um número abissal destes componentes todos, isso vai gerar um atordoamento da consciência. A pessoa perde a consciência de si, ela perde a consciência do meio, ela perde a consciência do entorno. Quando ela perde a consciência, ela perde todos os referenciais, ela perde os valores, ela perde os costumes e ela passa a achar que é normal exatamente toda a anormalidade, toda a feiura, todo o mal. Portanto, quem gosta de feiura? Quem gosta de mentira?
Quem gosta de violência? Quem gosta de vulgaridade? Quem gosta de corrupção? Só bandido, quenga e globalista. Tá certo? Então vamos ao ponto. Explicado o que é uma aproximação sucessiva, que o PT cansou de fazer, foi o PT que inaugurou isso. Não foi o Fernando Henrique Cardoso, foi o PT. Dilma continuou, Bolsonaro elevou isso aos píncaros do Himalaia. Então, quando o senhor Bolsonaro, na condição de presidente da República, come o seu frango num tabuleiro, abre uma farofa industrializada e come diretamente do pacote. Quando ele recebe um embaixador comendo pão, servindo copo de requeijão para ele. Quando ele apresenta uma mesa de café da manhã sem um pano de chita para colocar o prato em cima para comer pão com leite condensado. Quando ele, os seus filhos e os seus cupinchas escrevem errado e estrupiam a língua pátria com os seus cônjuges, frases sem pé nem cabeça, palavrão, agressão, violência e similares. Quando eles mentem descaradamente. Quando a primeira-dama e a nora expõem peças sexuais de lingerie na rede social. Eles estão mandando recados explícitos de guerra híbrida, na operação psicológica de aproximação sucessiva. Então, qual é o recado? Ao contrário do que essa falsa direita tem dito, esses atos todos não significam humildade. O cara está comendo na mesa. Veja bem, eu conheci muita gente pobre, não é? Eu nunca vi os pobres de antigamente, muito pelo contrário, as louças eram areadinhas. Quando você chegava e não tinha muitas vezes a toalha, a dona da casa, com aquele chão de terra batida limpinho, 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 tinha sempre um paninho, colocava um paninho, ou quando a pobreza era muito grande, colocava folha de bananeira. Isso hoje virou cult, não é? Você colocar folha de bananeira. Então, humildade não é desmoralização. Tá certo? Tampouco ele faz essas coisas porque ele dá aquele aspecto de selva ou de capitão. Não é nada disso. Qual é o recado que essa gente está passando? Nunca foi o da humildade, tampouco da defesa dos bons costumes. O recado é o de desmoralizar a liturgia dos cargos que eles ocupam. Se o Estado tem cargos e os mesmos têm uma liturgia inerente a eles, isso faz um sentido simbólico, isso faz um sentido psicológico, isso tem um sentido administrativo. Portanto, quando nós falamos em Estado, o Estado tem instituições, cada instituição tem liturgia. Romper com as instituições e a liturgia inerente aos cargos, romper com isso, explodir isso, implica necessariamente, e aqui num sentido filosófico mesmo, em demolir o Estado. Esse homem falou claramente que veio para destruir tudo, e ele está fazendo. E é bom levar a sério o que ele vem falando. Ele não enganou ninguém. Ele é um boçal, maquiavélico, e como diz Cora Ronay, é mau. É um homem mau que se compraz em divulgar a maldade. Então, desmoralizar a liturgia dos cargos que ocupam é enfeiar o mundo. E enfeiar é estrupiar o belo. Porque, como eu disse, existe uma ligação direta entre a tendência ao bom e a tendência ao belo. O belo expressa o bom, na verdade. Os gregos entendiam, volto a dizer, claramente a ligação e a relação que existe entre o bem, o belo, o bom e a consciência humana, com claras repercussões na vida sociocultural. Portanto, o enfeiamento do mundo é uma condição sine qua non da estratégia globalista de destruição do mundo, e que passa antes pela aniquilação da autoconsciência. Então, qual é, na verdade, a discussão toda, todas as teorias
do enfeiamento do mundo, da destruição do mundo, do projeto de destruição ou do projeto globalista. É enfeiar o mundo. Para tanto, não basta você simplesmente jogar lixo na rua. Não é isso não. Você tem que destruir o mecanismo de autoconsciência. Então, não sem razão, esse mítico presidente, as oligarquias mafiosas que dirigem o Brasil, colocaram no poder, seguidamente, Lula, Dilma, que são figuras patéticas, encarregadas igualmente de desmoralizar a liturgia dos cargos que eles ocupam. Embora Dilma Rousseff não seja, ela pessoalmente, uma pessoa vulgar, o Lula era. Mas ela desmoralizou o cargo, e é preciso entender o tipo de desmoralização que essa mulher promoveu. O Fernando Henrique Cardoso tem sérios problemas, sérios defeitos, mas nunca foi um homem vulgar. Muito menos a sua mulher, muito menos. Que era uma mulher, por sinal, muito elegante. Então não há vilipêndio maior que se possa fazer uma sociedade inteira do que explodir com a sua autoconsciência. Aqui eu estou chamando a atenção para um procedimento filosófico. É preciso abominar tamanho vilipêndio. Sobretudo, é preciso não subestimar esse tipo de vilipêndio. Porque o caminho pela barbárie passa por tudo isso. E a base da barbárie é a destruição da consciência. A corrupção é simplesmente a face empobrecida de um povo que não tem mais consciência de si. Moral demanda consciência. Ética demanda consciência. Ser cristão demanda consciência. Ser correto demanda consciência. Ter respeito e decorar o cargo demonstra consciência. Autoconsciência. Os últimos 3 presidentes do Brasil, com eleições ilegais fraudadas, foram escolhidos a dedo exatamente por serem quem são. É uma gente vulgar, é uma gente sem lastro e é uma gente violenta. É uma gente que pratica guerra híbrida e que vem fazendo um processo de aproximação sucessiva. Eu já falei e torno a repetir, Lula é um projeto militar, Bolsonaro também. O petismo e o bolsonarismo são a dupla face de um único projeto maçônico-militar. Não se enganem. É um único projeto maçônico-militar. E o objetivo era chegar exatamente aqui onde nós chegamos. A destruição completa do Estado. Para transferir todo o Brasil para a banca internacional. Isso está sendo feito à luz do dia, sem senão. Então o objetivo desses 3 últimos presidentes, entre outras coisas, foi enfiar o Brasil. Porque com a feiura em dia, todo e qualquer esquema de corrupção, de rapinagem, de barbárie, de violência, de bandalha, é não só bem-vindo, como com o tempo vai ser aceito como normal. Né? Então essa é a tal estratégia militar de aproximação sucessiva. Depois de um feio, vem outro 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 feio. São os tiros da feiura. A aproximação sucessiva da balística, até que a feiura não seja mais nem vista, nem sentida. Chegará um momento em que ela vai abater o alvo. E o que virá depois, quando ela abater o alvo? Aí, meus caros ouvintes, meus queridos alunos, virá o que não pode ser falado, nem por sombras. Lula e Bolsonaro são 2 projetos militares com governos de aproximação sucessiva. O que está acontecendo no Brasil é algo gravíssimo. Não adianta nada esta direita falsa falar em Roger Scruton, sobretudo na obra dele, A Beleza Transformará o Mundo, quando a própria direita é a maior cultora da feiura. Não é? Então, o que está acontecendo com este volume de vulgaridade da família presidencial, dos deputados, dos senadores, dos juízes? Quando um juiz, o juiz aqui do Rio de Janeiro, o famoso da Lava Jato, o Bretas, vive se autofotografando, bombado, apresentando foto do seu corpo musculoso. É feiura.
Existe uma liturgia ao cargo. Mas a guerra de aproximação sucessiva, a guerra psicológica, deformou a consciência do Brasil. A filosofia nasce falando sobre a relação clássica entre o ser e a consciência. O ser é consciência. A consciência é o ser. Todos os estares que nós estamos, estar é um estado temporário. Só faz sentido à luz da estabilidade ontológica, metafísica e espiritual do ser. Quando você destrói a consciência, você destrói o ser. E destruindo a consciência, nada mais no mundo concreto, sociocultural, se mantém em pé. Porque o que mantém o mundo funcionando são os homens. É o ente humano. É o ser do ser humano. E o ser do ser humano é consciência pura. É preciso resistir a este projeto de barbárie que quer nos transformar em bárbaros sem consciência. Até o próximo, Conselheiro Acácio.